Eu tenho vergonha de falar. Então, vocês não têm edital aberto agora, né? Que foi o concurso de defensoria, agora vai demorar um pouco. Então, da outra vez que eu vim falar aqui, eu falei do livro, mais especificamente do Teoria Geral do Estado do Direito, né? Do Kelsen. Então, eu vou dar uma geral em Kelsen para vocês conseguirem ler as coisas. Não é um texto fácil. Então, eu vou falar dos pontos mais centrais, que são mais importantes e que eu acho que é pressuposto vocês conseguirem ler. Eu falo isso toda vez que venho aqui. Isso não é prepotência, arrogância, não quero encher o saco de ninguém. Mas texto de filosofia não foi escrito para vocês, para mim ou para alguém assim. Kant, quando escreve, não está pensando no aluno do cursinho popular da Defensoria Pública, está pensando nos caras que estão debatendo com eles, e para você conseguir ler o texto, você tem que correr um pouco atrás para entender do que ele está falando, o que ele se propõe a tratar, quais os problemas e tudo mais. E o Kelsen é a mesma coisa. Então, Teoria Pura do Direito não é um manual que você lê no primeiro ano, apesar da galera fazer isso na faculdade, que é um absurdo, mas é um texto difícil que se propõe a fazer alguma coisa bem específica, num momento bem específico. Então, eu vou tentar dar alguma descrição qual que é o problema do Kelsen, o que ele se propõe a fazer. Vou falar um pouco da solução que ele dá, mas obviamente não dá para entrar em muito detalhe. E eu, infelizmente, não terei outra aula com vocês para dar mais. Eu não estou morando no Brasil, foi circunstancial que eu vim para cá e daí deu para dar essa aula para vocês. Bom, eu vou falar um pouco, vou fazer tipo uma contextualização. Vou falar o nome dos caras que eu sempre... Tem um texto traduzido sobre positivismo jurídico de um cara que eu acho o melhor comentador do Kelsen, que chama Stanley Paulson. Tem algum texto, sei lá, as bases do positivismo jurídico, daí tem um trecho sobre Kelsen, e é um texto que eu acho que é acessível e que vale a pena dar uma lida, sei lá, para qualquer coisa que vocês forem estudar, dá uma ajudada já. E eu acho que isso aí vocês conseguem baixar. Para quem lê inglês, ele tem um monte de comentário em inglês. E para quem quiser baixar livro de graça do Kelsen, essas coisas, vocês podem usar esses sites aqui. Org e esse aqui é o Library Genesis. Obviamente nada disso é lícito, mas dane-se, né? E funciona, dá para vocês baixarem tudo, um monte de coisa, tem um acervo legal, tudo, o site ucraniano, sei lá, mas funciona, é o que interessa. Então, para começar a falar um pouco do problema do que todo mundo aqui já escutou falar positivismo jurídico algum dia na vida, né? Vocês fizeram faculdade de Direito já, então já ouviu falar teoria pura e tudo mais. Em geral, quando falam é para descer a lenha depois, assim. Eu quero tentar desmistificar essa imagem meio ruim que a galera tem do que o Kelsen se propõe a fazer. Então, primeiro, eu acho que a gente precisa fazer uma certa contextualização das coisas que são relevantes no século XIX. Algumas preocupações que o Kelsen tem especificamente com o que eu vou falar de teoria da objetividade. E eu vou comentar uma coisa bem importante, que é a tentativa dele de separação, a tese da separação direito-moral. E uma coisa nova que eu vou fazer
nessa aula que eu nunca fiz, essas coisas geralmente sempre comento, mas eu vou tentar, quando falar especialmente da separação entre direito e moral, tentar dar uma contextualização melhor da época em que o Kelsen está falando e contra quem ele está se opondo. Existem, assim, além de, obviamente, tem valor e conteúdo filosófico e argumentativo no sentido estrito da tese dele, mas eu acho que se a gente olhar especificamente para o contexto e contra quem ele está se opondo, a que tipo de coisa ele está querendo se colocar contra, essa tese especificamente que geralmente para os alunos de direito é algo difícil de engolir, assim, né? Quando eu falo, direito tem nada a ver com justiça ou qualquer coisa assim, eu acho que fica mais claro e é bastante interessante. Inclusive, tem um monte de mito furado aí que positivismo tem a ver alguma coisa com, sei lá, nazismo. É uma falácia bizarra, isso não tem nada a ver, tá tudo errado mesmo, assim. Se vocês escutarem isso, para de escutar, porque não vale a pena. E vou falar também do antipsicologismo, que é a crítica dele da tentativa de fundamentação empírica do direito. Tá? Então, assim, de princípio, qual que é o objetivo do que essa teoria pura do direito? É estabelecer o objeto e o objetivo de uma ciência jurídica, fundar uma ciência jurídica, uma ciência do direito. Então, para isso ele vai ter que mostrar por que é preciso uma ciência do direito, por que ela não se reduz a qualquer outro tipo de ciência, por que ela é específica e qual é o objeto que ela se propõe a tratar. E essa discussão faz mais sentido se a gente retomar algumas coisas, alguns pressupostos históricos da discussão que ele está fazendo e tudo mais. Então, em primeiro lugar, uma coisa que é muito importante, o século XIX é um século muito importante na historiografia das ciências em geral, porque é óbvio que já existiam investigações históricas, investigações sociológicas. Antes do século XIX já existia investigação em química e em biologia antes do século XIX, mas no século XIX é quando essas ciências autônomas, fora a física, que é um processo que se dá já no século XVIII, se consolidam. Então, tem Beisler, alguns outros historiadores chamam o século XIX séculos das ciências, que é quando começam a surgir as ciências individuais e ciências particulares. Vários tipos de domínios de investigação que antes eram tidos como domínio de especulação filosófica ou qualquer outra coisa, começam a ser domínios de investigação empírica específica, e com isso você tem uma diversificação das várias ciências. Num primeiro momento, se toma como modelo para criar essas várias ciências o mecanicismo, a mecânica newtoniana, e daí você tem um programa mecanicista que tenta se expandir para as várias áreas da ciência. E depois essas ciências vão criando uma certa autonomia e isso vai gerando algumas dificuldades filosóficas muito comuns, assim, que você vai ver sendo tratado em vários autores do século XIX. Então, uma delas que é muito importante é quando você tem ramificação do saber entre várias coisas, entre psicologia e física, tem uma preocupação sobre se existe alguma unidade metodológica entre essas várias ciências, se todas elas são feitas do mesmo jeito, se a investigação em todas essas ciências são feitas da mesma maneira. E se não tem, o que garante a unidade do conhecimento humano? Então você tem um problema da unidade da ciência, o problema dos limites metodológicos da ciência e da compatibilidade dos vários tipos de investigação, né? Porque nessa época já começam a surgir algumas inconsistências entre resultados da psicofisiologia e resultados da física e resultados da química, e isso gera algumas dificuldades epistemológicas. A epistemologia todo mundo sabe o que é? Sim ou não? Ninguém respondeu. Não?
Então, episteme, em grego, quer dizer ciência ou conhecimento, logia, estudo, teoria do conhecimento, a gente chama. Então, a gente fala que gera dificuldades epistemológicas é de justificar a nossa concepção de conhecimento científico e tudo mais. E esse debate sobre unidade metodológica e sobre os modos de investigação científica geram, no final do século XIX, mais ou menos em 1860, e depois 1870, 1880 e mais para frente, na época do Kelsen, esse ainda é um debate muito importante, uma distinção que começa com um cara que chama Dilthey, que é um filósofo alemão muito importante, entre Geist, Wissenschaften und Naturwissenschaften. Daí Geist é traduzido como espírito, não é muito bom, o sentido é intelecto. Mais para frente, reformulando um pouco a distinção, alguns autores vão falar de distinção entre as ciências culturais, que é mais ou menos o que a gente entende hoje em dia por ciências humanas, não é exatamente a mesma distinção, e ciências da natureza. Então você teria dois domínios distintos de investigação que lidariam com objetos diferentes. Então você teria o domínio das ciências que lidariam com as vivências e com os tipos de fenômenos que são tipicamente humanos e psicológicos, e outro com fenômenos naturais. E o que esse cara aí depois, alguns autores que são muito importantes para o Kelsen, que estão no que a gente chama Escola Neokantiana de Baden, vão fazer essa distinção e eles vão falar que você não pode pressupor... Onde está o apagador disso aqui? Aqui? É isso? Não, esse daqui, o branco. Ah, esse aqui, tá, beleza. Então, e eles vão falar que não existe uma unidade metodológica, que você não pode pressupor que que esses dois conjuntos de ciências operem da mesma maneira. Então, vai ficar famoso a distinção que aparece depois num autor que chama Rickert. Ele vai falar que as ciências naturais explicam fenômenos e as ciências do espírito, as ciências culturais. Isso aqui é ciências culturais, tá? Para quem não entende as abreviações. Compreendem fenômenos. Bom, o que isso quer dizer? O objetivo das ciências naturais é, a partir da observação de casos individuais, eu abstraio elementos comuns desses vários casos, estabeleço uma lei geral, e essa lei geral me possibilita prever outros casos individuais, como elas vão funcionar. Casos individuais. Então, um exemplo claro disso é, por exemplo, a lei da gravidade. Ela tem uma certa descrição de uma certa relação entre fenômenos, como eles vão se comportar, e, pressupondo essa lei, eu consigo prever como fenômenos que ocorrerão como eles vão ocorrer e com um certo grau de precisão. Em contraposição a isso, as ciências culturais, elas não têm como objetivo sair do individual indutivamente ao geral, isso aqui, ciências naturais, para previsão de casos individuais de novo, mas ela tem, a partir de algumas pressuposições gerais, ser capaz de descrever com o maior grau de precisão possível um fenômeno único, sem ter preocupação com previsibilidade. Então, um historiador, por exemplo, ele não está preocupado, não deveria estar preocupado em, por exemplo, estabelecer
induções a partir de agregados estatísticos e desenvolver leis da história, como a história vai se comportar e para conseguir prever novos fenômenos históricos, mas o objetivo dele é dar conta, a partir de uma certa pressuposição teórica, da completude de toda a totalidade de um certo caso individual. Então, um historiador descrevendo a Revolução Francesa ou, sei lá, a vida do Bismarck, ou qualquer coisa assim, a preocupação dele não é estabelecer uma legislação, uma regularidade normativa para descrever casos futuros, mas descrever com toda a capacidade possível, compreender a totalidade de um certo fenômeno específico que aconteceu num dado momento histórico. O argumento que eles dão é que o método empírico e o estabelecimento de leis causais com capacidade de previsão não é capaz de dar conta da complexidade da vivência humana. E isso pressupõe um certo outro tipo de procedimento, que eles chamam de compreensão, a partir do qual você consegue entender a totalidade de um certo fenômeno. Uma palavra que hoje está na moda e que às vezes e que vem já dessa discussão, mas às vezes a galera não sabe, é o procedimento próprio de investigação das ciências culturais é a partir da empatia. Ou seja, isso aqui é um procedimento metodológico a partir do qual eu sou capaz de me colocar num determinado momento, numa determinada circunstância histórica e compreender a totalidade de um certo fenômeno. Então, essa distinção vai ser importante para o Kelsen e a gente vai ver um pouco mais para frente o porquê. Tá? O Kelsen vai mais para frente, quando a gente for ver, também traçar uma certa distinção entre dois tipos de ciência, entre ciências naturais e ciências culturais, ciências do espírito, mas para ele a única ciência do espírito per se é a ciência do direito. Mas a justificação dele não é exatamente nos mesmos modos. Mas é importante vocês saberem que essa era uma discussão já em voga. E que esse tipo de questionamento sobre qual é a relação entre esses dois tipos de investigação era um tema filosófico corrente, assim, que você vai encontrar em um monte de autor. Um monte. E, mais do que isso, o que é muito importante para o Kelsen, e a gente vai ver mais para frente quando eu falar sobre a crítica dele ao psicologismo, é a distinção do modo de investigação das ciências empíricas do modo de investigação da ciência do direito. Ele vai também estabelecer uma distinção metodológica fundamental. O direito não procede segundo a metodologia própria das ciências empíricas. Tá? Bom, paralelo a isso, o contraponto ficou conhecido no século XIX como positivismo. É a ideia de que toda a investigação humana adequada precisa seguir um certo conjunto metodológico e ter um certo embasamento empírico. Então você teria uma certa unidade de método entre todas as ciências e um certo modo de produzir conhecimento científico que deveria ser universalizado para todo o domínio, para todo e qualquer tipo de saber humano. Tá? Um outro problema sério para o Kelsen que vai aparecer, que já no século XIX começa a ser latente, uma coisa importante é positivismo filosófico no sentido do Comte, por exemplo. Não tem nada a ver com o que a gente chama de positivismo jurídico. Tá? Inclusive, se você pressupor que esse tipo de positivismo está estritamente vinculado com o que a gente chama de positivismo jurídico, você vai errar completamente qual é o propósito da teoria do Kelsen. Porque, entre outras coisas, uma descrição nos moldes do positivismo jurídico, que é orientado à descrição empírica de determinados tipos de fenômeno,
implica numa certa variação de interpretação do direito que a gente chama de naturalismo, que também não tem nada a ver com naturalismo no direito. Naturalismo quer dizer tratar o fenômeno normativo como se ele fosse um fenômeno natural qualquer. Como se ele fosse qualquer outro fenômeno empírico, como por exemplo, isso aqui caiu, isso é um fenômeno natural, foi mal aí que voou tudo. O direito deveria ser encarado também como um fenômeno empírico. Isso Kelsen vai rejeitar frontalmente. Naturalismo não tem nada a ver com justnaturalismo, que é a tese de que existe algum tipo de lei própria da natureza ou da moral que fundamenta a validade do direito, que é outra coisa também. É outro tipo de posicionamento. Mas uma coisa que é importante a gente entender, inclusive para entender por que o Kelsen depois vai querer se separar dos positivistas, é que além do fato de ter um grande avanço nas ciências e de ter uma proliferação de vários ramos do saber... Alguém? Vários ramos do saber científico, os domínios próprios das investigações empíricas em que se pensava que o saber, conhecimento humano estava muito bem consolidado, começam, sobretudo na virada do século XIX para o XX, a entrar em xeque. Você tem, em termos do Thomas Kuhn, por exemplo, você tem algo como uma revolução científica na virada do século. E isso ocorre com a decadência da física newtoniana, da mecânica newtoniana. E do programa que vem dela, que a gente chama de mecanicismo. Então, a física, que se pensava bem estabelecida e já ter chegado a um certo grau de saber e convicção e certeza que não seria alterado no século XVIII, passa a ser revista na virada do século com o desenvolvimento de várias áreas, entre elas as mais importantes que vão gerar as primeiras críticas é desenvolvimento de geometrias não euclidianas, da termodinâmica, e depois da teoria da relatividade e mecânica quântica. Em tese, quando você olha para isso, você fala, bom, tudo bem, teve uma mudança de paradigma dentro das ciências, o modo de enxergar a física mudou, isso não tem uma implicação filosófica ou social muito relevante. E não é bem isso. Quando isso aqui muda, quando você tem uma alteração do programa mecanicista e as pessoas veem que o programa mecanicista é falível, você tem no século XIX uma série de autores que tentam reformular a própria concepção de conhecimento científico. Então, muito vinculado ao programa mecanicista, e autores, por exemplo, como Kant ou outros assim, é o que a gente chama de concepção clássica de ciência. Cuja primeira formulação está já no Aristóteles. Então, o que é ciência, segundo a concepção clássica? Ciência é conhecimento universal e necessário. O que isso quer dizer? Conhecimento universal ciência não é ciência do particular. Qualquer tipo de proposição científica tem que descrever uma generalidade, a totalidade, tentar dar conta de uma totalidade de casos. Por exemplo, tomamos de novo
a lei da gravidade. Ela descreve todos os fenômenos naturais. Descreve a relação entre corpos, entre atração, da atração entre corpos para todos os corpos. E ela é necessária porque ela é invariante, ela é daquele jeito e não pode ser de outra maneira. Isso pressupõe também que conhecimento científico, segundo a concepção clássica, é conhecimento verdadeiro e que não pode ser alterado e que é infalível, entre outras coisas. Se você tem qualquer tipo de dúvida com relação às proposições que a ciência própria estabelece, então aquilo não é conhecimento próprio, mas mera especulação, aquilo não é conhecimento científico. Bom, a concepção clássica gera dois tipos de reação quando o mecanicismo começa a cair. A primeira é, alguns autores mantiveram essa concepção e, olhando para as revoluções e alterações da ciência, eles falaram, bom, a ciência não produz conhecimento de verdade. A ciência é um cálculo feliz, que é aquilo que ficou conhecido na França e na Alemanha como o discurso da falência das ciências. Então, conhecimento verdadeiro não é aquele que se dá pela investigação empírica, se você mantém isso daqui. Você precisa de algum outro método, algum outro tipo de abordagem ao mundo que te permita conhecimento que seja absolutamente invariante. Então, por exemplo, a gente vai ter autores que vão retomar o papel de algum tipo de intuição categorial da realidade que a gente tem. Bergson, por exemplo. Uma outra reação, e nessa é o que o Kelsen está tentando, é tentar reformular o fundamento da objetividade do conhecimento científico e reformular a própria concepção de conhecimento científico. E daí você começa a ter teorias que entendem que conhecimento não precisa ser necessário, ainda que seja universal, ele pode ser falível, e você começa a ter alguma ênfase na capacidade de controle das proposições. Então, por que conhecimento científico é conhecimento? Porque ele é controlável, ele é plausível é possível você contradizer uma proposição científica a partir de outras evidências empíricas e você tem algum instrumento de controle sobre isso. Enquanto algumas proposições, como por exemplo da religião, sei lá, Deus existe ou não, não existe nenhum caso possível de verificação ou qualquer tipo de evidência que possa decidir sobre a veracidade ou falsidade dessa proposição. Se eu falo, os corpos se atraem na razão inversa dos quadrados das distâncias, eu jogo um corpo e vejo se aquilo efetivamente ocorre, e com base em evidência eu posso falar, de fato essa lei funciona ou não. Uma afirmação absolutamente desprovida de conteúdo empírico é uma afirmação que não é plausível de controle. Sei lá, existe uma alma. Não existe nenhum tipo de método que a gente possa estabelecer a partir do qual você vai medir exatamente, definir o que é alma já é um problema. Então, começa a ter uma ênfase na ciência como conhecimento falível, como plausível de controle, daí você tem várias teorias que vão aparecendo. O Kelsen está num momento em que essa concepção está sendo reformulada, mas ele não abandona ela por completo também. E é isso que vai gerar alguns problemas característicos que ele tenta resolver na teoria pura do direito. Tá? Então, agora pode dar uma pausa. Segundo a concepção clássica, conhecimento universal é necessário. E ele é objetivo porque tem uma instância, em geral, é óbvio que existem outras teorias, mas mesmo segundo a concepção clássica. Mas, em geral, a gente toma uma concepção realista de ciência. Então, o que garante a objetividade do conhecimento científico é que ele descreve a realidade. Então, o que faz ele ser verdadeiro, em última instância, é que você tem um âmbito de avaliação da teoria científica, que é a partir do qual você julga se ela é boa ou não, que é a realidade. Quando até teorias científicas muito consolidadas começam a mudar, as pessoas começam a rever
se a função do conhecimento científico é mesmo descrever a realidade e o que faz ele ser tão importante é ele descrever a realidade ou não. E isso tem uma revisão. Então, o que faz ele ser objetivo começa a mudar para uma certa ideia da possibilidade dele ser controlável por várias pessoas, que a gente chama de controlabilidade intersubjetiva. Então, ele é objetivo porque eu consigo ver, você consegue ver, com base em evidências, a gente consegue avaliar se determinada proposição é empiricamente adequada ou não. Agora, agora eu me perdi um pouco. Então, você tem uma revisão dessa ideia realista e você começa a aparecer a ideia de conhecimento científico não como reflexo, como um espelho da natureza, mas como conhecimento controlável por várias pessoas. Isso é uma coisa que começa a mudar. E, em segundo momento, você tem a revisão da ideia de conhecimento científico é infalível também. Então, começa a ideia de que é possível revisar proposições científicas e que o que faz dele ser tão especial não é o fato dele ser absolutamente verdadeiro ou inalterável ou qualquer coisa assim, mas algum outro tipo de propriedade. E isso também gera a dificuldade que vem do lado que mantém a concepção clássica, porque isso, os autores que são cientificamente orientados, eles tentam falar, o mecanicismo caiu, talvez a gente tenha que revisar a concepção de ciência. Por outro lado, alguns autores que viram a expansão do conhecimento científico tomar conta de várias áreas dos saberes tradicionais, como por exemplo a filosofia, eles falam, na verdade o que acontece é que a ciência falha, ela falhou e ela não é conhecimento de verdade. Daí você tem o discurso que eu falei de falência da ciência. Então justificar a objetividade da ciência vira um problema central na virada do século XIX para o XX. Reformular a concepção de ciência também. E esses dois problemas aparecem muito no Kelsen. Inclusive, e o problema da unidade metodológica. Então, da especificidade de determinadas áreas do conhecimento humano que não podem ser tratadas nos mesmos moldes das ciências empíricas, ciências naturais. Tá bom? Que horas são? Tá. Vocês fazem pausa? Não, é só para saber, tá muito rápido, se vocês querem, dá para continuar, tudo bem, beleza. Então, é isso. Agora vamos um outro passo relevante. Uma primeira solução que se tem a esse problema da objetividade, um aspecto interessante que se tem na virada do século, já no século XIX, e que depois isso é importante para o Kelsen também, é que o que faz a ciência ser objetiva não é que ela é capaz de compreender a totalidade de um fenômeno, ou apreender a substância ou a essência de um determinado fenômeno, ou a essência da realidade, mas é que a gente tem acesso a como os objetos empíricos de algum modo se relacionam uns com os outros, então a gente tem uma certa estrutura geral que pode ser descrita por leis causais e você muda, então a objetividade do conhecimento científico não se dá pela apreensão da essência dos fenômenos, mas pela capacidade de descrever como esses fenômenos vão se correlacionar. Tá? Óbvio que eu vou explicar isso. Então, por exemplo, um problema que se tem, que aparece frequentemente em epistemologia é, eu tenho aqui um sujeito, ele é um observador individual, um outro sujeito que é um observador individual e outro aqui. Então você tem um objeto, ele apreende esse objeto e ele cria uma certa imagem, uma certa representação. O que garante que a representação desses objetos que os três sujeitos fizeram é a mesma? Então, uma teoria bastante comum é falar, as três representações vêm do mesmo objeto externo. Então, esse objeto externo é o que garante a unidade desses três, que é o que a gente chama de realismo.
Mas com o desenvolvimento da psicofisiologia começa a se perceber que os nossos sentidos interferem no modo de apreensão do fenômeno, que o nosso cérebro ou que a nossa atividade cognitiva não é puramente passiva na apreensão dos fenômenos, que a gente de algum modo determina como a gente vai observar as coisas, e que não há um modo seguro de você determinar que a apreensão de fenômenos simples, como por exemplo cores, é igual para pessoas diferentes e tudo mais. Então, uma solução que se tem para garantir a objetividade é falar que, essas representações podem ser que o conteúdo delas não seja igual a esse objeto aqui, né, x. Então, pode ser que esse aqui imagine x, que esse aqui tem uma representação que seja quadrado, esse aqui é triângulo. Tá. Mas o que faz o conhecimento científico ou alguma coisa ser conhecimento é que, por exemplo, dentro da realidade, ainda que varie a percepção das qualidades primárias, cor, essas coisas de um determinado objeto, se eu tenho esses objetos no mundo, por exemplo, e eu descrevo que eles se relacionam dessa maneira, ainda que o conteúdo da representação seja diferente para sujeitos individuais, o ponto é que as relações se mantêm. Então, ainda que aqui seja, por exemplo, um quadrado e não um x, o ponto é que esse quadrado está acima desse, esse aqui está à esquerda desse, então essas relações se mantêm. Então, você tem uma ideia de que a objetividade do conhecimento científico se dá não pela apreensão da essência dos fenômenos, mas pelo fato dele conseguir estabelecer correlações invariantes entre fenômenos. Quando eu faço, por exemplo, a lei da gravidade, eu não estou descrevendo... Quando eu falo F igual a ma, tá? O força igual a massa vezes aceleração. Não interessa o conteúdo real do que quer dizer massa ou aceleração. O que interessa é a relação entre eles. É que se eu alterar esse aqui, esse muda e esse muda. Se eu alterar esse aqui, esse muda e esse muda. Esse não, mas se eu alterar esse aqui vai mudar. Se eu alterar esse aqui vai mudar. Essas coisas. Então, o que importa em conhecimento científico é o estabelecimento de algumas regularidades normativas que descrevem estruturas que não mudam, de correlações entre fenômenos. Isso, eu estou tendo que picar as coisas, é óbvio que tudo isso tem um desenvolvimento interno, sistemático, eu poderia explorar muito mais, nada disso é muito simples, mas a ideia de que relações ou a estruturalização do conhecimento é o que faz ele ser objetivo é muito importante para o Kelsen. Porque para o Kelsen, o que vai fundamentar em última instância a objetividade do direito não é nenhuma propriedade inerente da norma, mas é a relação entre as normas, que elas mantêm dentro de um sistema normativo. Tá? Entenderam, gente? Tá. E mais do que isso, o tipo de relação que a norma prescreve também é uma coisa bastante específica. Mas tudo bem. Voltamos agora para o Kelsen. Agora que eu fiz esse breve preâmbulo. Se você abrir a teoria pura do direito, você vai ver que ele vai colocar já logo de cara duas dificuldades que ele vai querer fazer. E isso é o ponto mais importante. Se vocês entenderem isso muito bem, vocês conseguem resolver quase todas as questões sobre Kelsen que tem. Então, para determinar a teoria pura, estabelecer uma ciência do direito, ele precisa primeiro estabelecer qual que é o objeto do direito e qual que é o método de investigação desse objeto. Tá. Mas antes de qualquer coisa, ele quer determinar... Mas para estabelecer esse objeto, ele precisa primeiro estabelecer o que esse objeto não é. Tá? Então, ele determina duas teses que ele se propõe a provar e mostrar por quê, e que são horizontes de toda a teoria pura do direito. Então, em primeiro lugar, direito
ou a norma, não é igual à moral. Aliás, tem que ser separado. Eu não sei se tem um símbolo de separação, mas beleza. Vou colocar diferente, mas é da moral. E em segundo lugar, o direito não é um fenômeno empírico. Aqui não é o direito em sentido amplo, como a gente trata, o direito da ciência jurídica. A norma não se confunde com moral e não se confunde com fenômeno empírico. Tá? E é isso que vai fazer e que vai estabelecer a necessidade de você criar uma ciência autônoma do direito e que vai gerar dificuldade de como fundamentar a objetividade do tipo de investigação dessa ciência autônoma também. Então, os dois trabalhos fundamentais do Kelsen é determinar qual é o objeto da ciência do direito e, para determinar esse objeto, ele vai separar o direito da moral e o direito de qualquer tipo de ato empírico. E o segundo, fundamentar a objetividade desse tipo de investigação. Tá bom? É isso que ele vai fazer. Vamos tratar essas duas teses em separado. Tá? Vou falar primeiro da tese da separação direito e moral. Que, em geral, diz respeito à própria validade do ordenamento. A teoria mais tradicional até chegar até o Kelsen, até então, na filosofia do direito ou sobre o direito, é aquilo que a gente chama de justnaturalismo ou teoria do direito natural. O que se propõe a teoria do direito natural a fazer? Um problema geral que sempre se coloca para qualquer teoria do direito é por que as pessoas devem obedecer ao direito, por que as pessoas obedecem ao direito, qual que é o fundamento da validade do direito. E da eficácia e do porquê as pessoas respondem ao direito ou não. E uma tese, todas as teorias do justnaturalismo, independente da variação que seja, estabelecem que existe algum tipo de esfera transcendente que justifica a validade de um ordenamento específico, ou da norma. Essa esfera transcendente pode ser fundamentada de várias maneiras, né? Ela pode ser o direito se fundamenta em alguma moral, o direito se funda na natureza, no próprio modo de constituir do mundo. Ou, o que também é moral, o direito se fundamenta em algum critério transcendente de justiça, por exemplo. Então, em última instância, segundo essa teoria, você tem aqui normas individuais. Mas o que faz essas normas serem válidas é algum âmbito, alguma esfera do dever ser, que a gente chama aqui, que é uma esfera essencialmente normativa, tá? O que quer dizer que a esfera do dever ser é uma esfera normativa? Ela prescreve como a realidade tem que ser.
A lei da gravidade, por exemplo, ela não fala como as coisas são. Ela é uma descrição. Ela não fala como as coisas devem ser. Ela é uma descrição de como as coisas são, que garante a previsibilidade de casos futuros. O dever ser estabelece como as coisas precisam ser. Então, o direito precisa seguir determinados preceitos que se fundamentam em alguma esfera transcendente. Aqui, ao invés de justiça, além de moral e natureza, eu posso colocar, sei lá, religião, por exemplo. Ponto de vista epistemológico, o que ocorre? Eu tenho a cognição dessa esfera normativa do dever ser. Então aqui eu conheço isso. Eu tenho algum tipo de acesso a isso. E isso determina como eu tenho que constituir um ordenamento. Então, qual que é o problema geral que um justnaturalista tem que falar? Primeiro, como que eu tenho acesso a essa esfera de validade do ordenamento jurídico? E o segundo, se o ordenamento está em conformidade com essa esfera de validade. Nessa teoria, você também tem a possibilidade de duas coisas distintas. Se eu tenho dois ordenamentos, por exemplo, e eu tomo a ideia de que existe uma esfera a partir do qual eu consigo fundamentar um ordenamento jurídico, eu posso decidir, de acordo com a conformidade desses ordenamentos com essa instância de validade absoluta, qual ordenamento é melhor ou pior. Tá? Mais do que isso, dentro de um mesmo ordenamento, se uma norma ou decisão ou qualquer ato jurídico relevante é válido ou não, independente da validade dela interna ao ordenamento, porque, em última instância, mais relevante que a validade interna ao ordenamento é a validade do próprio ordenamento que se estabelece nessa esfera do dever ser. Tá? Em geral, essas teorias se fundamentam numa tese que a gente chama de metaética. Tá? Então você tem ética. Metaética é o ramo da filosofia que investiga o valor cognitivo ou não das proposições éticas. Por exemplo, se elas são passíveis de conhecimento ou não. Então, se baseia numa posição que a gente chama de cognitivismo. O que isso quer dizer é que eu tenho acesso, que proposições éticas podem ser propriamente conhecidas. Ou seja, melhor do que conhecidas, que elas são conhecimento. Existe conhecimento ético-moral. E que você consegue justificar crenças morais. E você consegue decidir entre elas. Tá? Então, eu tenho acesso a um certo conjunto de preceitos religiosos, morais, ou, dependendo da concepção de natureza, naturais. A cognição desse âmbito de validade, que é distinto do ordenamento, é o que me garante a possibilidade de fundamentar o sistema de normas, e esse sistema de normas tem que ser avaliado com base nessa esfera do dever ser que eu conheço primeiramente. Tá?
O Kelsen está numa época em que a ideia de que existe conhecimento moral começa a ser colocada em questão e que surge uma nova tese bastante relevante e que esse debate é um debate ultra contemporâneo que até hoje existe, que a gente chama de não cognitivismo. Moral ou ético, tá? Então, se em teorias do direito natural, em geral, se pressupõe que eu tenho um modo de conhecimento e que existe conhecimento, existe propriamente conhecimento de uma esfera moral ou de uma noção de justiça a partir do qual eu posso avaliar os atos normativos, ou seja, você tem uma certa absolutismo valorativo, né? Existem valores que são absolutos e que as pessoas todas conhecem, elas sabem o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que é injusto, e é a partir dessas concepções que eu consigo avaliar. E que esses valores, eles são de alguma forma vinculantes para os vários membros de uma comunidade. Não cognitivismo é a tese de que não existe conhecimento moral e que valores morais não são universalmente vinculantes, mas eles são disposições subjetivas. Disposições subjetivas. E que, em última instância, expressam a atitude de uma pessoa com relação à vida, que em alemão eles chamam de Lebensgefühl, tanto faz, é a atitude com relação à vida. Mas que não existe nenhum caráter vinculante nesses valores, e que eles são relativos, eles variam conforme o sujeito. E que, sendo absolutamente relativos e expressando tão e unicamente a disposição ou o modo como uma pessoa se posiciona com relação à vida, eles não podem ser fundamento de validade de nada da objetividade do direito. Só isso já seria motivo para a gente entender por que o Kelsen então rejeita o justnaturalismo. O justnaturalismo não fornece uma justificativa adequada do porquê as pessoas devem responder à lei e por que o ordenamento jurídico é válido. Porque ele pressupõe um certo tipo de conhecimento, que é um conhecimento da justiça ou da moral, qualquer coisa assim, que não é possível e que, em última instância, é só um conjunto de disposições individuais. Em última instância, o que o justnaturalismo faz é absolutizar a disposição individual de um determinado indivíduo ou de um determinado grupo de indivíduos que concordam com relação a determinada coisa. Então, ela expressa um certo tipo de autoritarismo, a partir do qual você avalia um ordenamento ou não. O que você está fazendo é absolutizar a atitude que uma determinada pessoa tem com relação à vida. E isso não é suficiente para justificar a validade do ordenamento. E mais do que isso, o Kelsen era um democrata pesado. É uma teoria incompatível com o desenvolvimento de uma república democrática, ou do parlamentarismo democrático, que é um problema da época. Aqui, em geral, e agora eu vou falar alguma coisa nova que eu nunca falei antes. Mas eu acho que antes disso vamos dar um break, senão é muita coisa.